Olá, eu sou Daniela Ferreira Dias, médica hematologista e trabalho aqui no setor de oncologia do Hospital Santa Virgínia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, a hemofilia. A hemofilia é uma doença relacionada ao cromossomo X e que afeta a produção dos fatores de coagulação. Ela acomete principalmente os homens em relação às mulheres. Nós temos um defeito na produção dos fatores de coagulação, principalmente o fator 8 e o fator 9. E o que acontece? Nós acabamos tendo mais sangramentos prolongados quando temos algum trauma, algum corte ou quando realizamos alguma cirurgia. Estima-se que o Brasil seja o país que tem a 4ª população de hemofílicos do mundo e que tenhamos mais ou menos cerca de 13 mil casos registrados aqui. Os sintomas eles podem estar relacionados principalmente a sangramentos mais prolongados, aparecimento de hematomas em pele, sangramentos em nariz, gengiva, sangramentos articulares em joelhos, cotovelos. E o grau de sangramento e de manifestação dessa doença, ela está relacionada muito mais com a quantidade deficiente do fator. Então, quando eu tenho uma deficiência menor que 1%, eu tenho uma hemofilia grave. Com fatores de 1 a 5% eu tenho uma hemofilia moderada e eu tenho uma hemofilia leve quando a porcentagem desses fatores ficam relacionadas entre 5% e 40%. Muitas vezes eu tenho um histórico familiar ou de uma mulher que é portadora de hemofilia ou de outros homens hemofílicos na família. Muitas vezes, em 30% dos casos, nós temos casos em que eu não tenho essa herança familiar, mas que eu posso ter uma alteração genética na formação do embrião. Então, nesses casos, o diagnóstico vai ser feito de acordo com a quantidade de fator deficiente. Muitas vezes a criança já pode ser diagnosticada imediatamente ao pós-parto, ou então quando ela necessita fazer algum procedimento em que haja algum sangramento aumentado. Os exames realizados são as dosagens dos fatores de coagulação, então a dosagem do fator 8 no caso da hemofilia A, do fator 9 no caso da hemofilia B, e o exame para avaliar o tempo de sangramento, que se mostra bem mais prolongado nessa doença. A hemofilia ela foi diagnosticada no final do século XIX e ao longo do século XX esse processo de tratamento sofreu inúmeras inovações. Inicialmente eram só feitas medidas locais para os locais de sangramento do paciente. Depois foi aprendido que a infusão do plasma fazia essa reposição dos fatores de coagulação, minimizando esses sangramentos, até que depois houve o desenvolvimento de produtos em laboratório que diminuiu a quantidade de volume de medicamentos relacionados à reposição dos fatores de coagulação, além de prevenir infecções que antes eram relacionadas à infusão desses plasmas. É muito importante que o paciente hemofílico faça acompanhamento num centro especializado. Muitos centros especializados no SUS oferecem esse tratamento para o paciente hemofílico. Então, algumas atividades habituais precisam ser acompanhadas porque é necessária a reposição desses fatores de coagulação antes e certamente quando se for fazer algum procedimento cirúrgico ou mesmo até uma extração dentária é necessária fazer a reposição desses fatores de coagulação antes de que se realize o procedimento para evitar esses sangramentos importantes. O paciente hemofílico deve evitar algumas medicações que facilitem sangramento, ou seja, o uso de anti-inflamatórios como o diclofenaco e de uma medicação que é amplamente utilizada, como a aspirina ou AS, que pode alterar a plaqueta e, juntamente com a deficiência dos fatores, ocasionar um sangramento mais prolongado. Atualmente, as hemofilias, tanto hereditárias
como as hemofilias desenvolvidas geneticamente, elas não têm cura, mas elas têm um bom controle. Atualmente é possível que o paciente viva bem, fazendo as suas reposições preventivas dos fatores de coagulação, a depender das suas atividades diárias, e as reposições preventivas em necessidades cirúrgicas. É importante salientar ainda que nós temos um tipo de hemofilia que é a hemofilia adquirida, que pode acontecer em algumas situações oncológicas, em algumas situações de doença autoimune e no pós-parto, chamado puerpério. Como é diagnosticado? As pessoas começam a ter algum sangramento não explicado. Nesses casos, quando se dosa os fatores de coagulação, eles estão diminuídos, como numa hemofilia, e assim precisamos fazer a sua reposição durante o sangramento. Mas nesses casos, o tratamento é feito combatendo esse anticorpo que destrói o fator de coagulação, com remedicações imunossupressoras que podem ser necessárias, usadas por cerca de um mês ou alguns meses para sua resolução. Nesses casos, sim, é possível a cura da hemofilia. Espero que tenham gostado desse assunto e continuem acompanhando as nossas redes sociais, porque traremos muito mais informações sobre doenças hematológicas e outras doenças. E se você tem alguma dúvida em relação à coagulação, não hesite em procurar o nosso Centro de Hematologia aqui no Hospital Santa Virgínia.